Boa noite, pessoal. Eu sou o Fernando Moreno, vocês já me conhecem aqui. E hoje eu tô com um atleta campeão de uma das categorias mais difíceis que tem no bodybuilding. Ser o Homens Physique não é para qualquer um. E além disso, ela tem uma história de vida que com certeza vai te ajudar a superar qualquer obstáculo para que você possa aí se motivar, colocar um shape de responsa e entender que a musculação ela é uma ferramenta de inclusão e que salva vidas. Hoje eu tô com a Dani, a Titã. Até o nome desse não é povo, não. Eu já vou contar para vocês o segredo que, graças a Deus, ela veio tampada, coberta, porque senão amanhã ia ser só comentário assim: o braço dela é maior que o seu, ela é maior que você. Eu sei, tá? Mas Deus é bom e a Dani tá aqui. É um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado. Sua história realmente é fantástica, mas antes da história, vamos falar do campeonato. Vamos começar de trás para frente. Quantos campeonatos você já participou? Participei de 2. 2 campeonatos. Mas vale contar que foram 2 em um período de 6 meses. 6 meses. E levou nos 2. Levei. Viu aí, né? O Homens Physique. Para quem está chegando agora no bodybuilding, para vocês poderem entender, o Homens Physique é a categoria onde a mulher tem que obrigatoriamente ter o maior volume muscular com simetria. Não é só ser grandona, roliça. Não, tem que ter simetria e tem que ter muito volume, muito volume. Como é que você tem feito suas preparações, Dá? Então, normalmente eu costumo usar uma dieta bem equilibrada, né, um protocolo bem equilibrado. Eu ainda, por incrível que pareça, não tive o processo de passar por um book. Um book ainda Não fez book não, normalmente eu faço só um protocolo mais equilibrado e o cut. sem off então. Eu tenho um amigo que brinca comigo, ele vira e fala: "Olha, você não pegou o melhor de ser atleta, quer fazer o off e ficar mais tranquila". É dire Vocês não têm noção. Eu vou colocar, enquanto a gente bate um papo, vou colocando algumas fotos dela aqui, para vocês terem uma ideia do volume que ela tem. E aí então é sem off, sim, 2 campeonatos em 6 meses, isso. E também tem o detalhe, né, o meu primeiro campeonato foi com 5 meses de treino. competiu competiu com 5 meses de treino só e ganhou. Ganhei, Ficou em que posição? fiquei em primeiro. Aí eu levei 3 e um over. Overall com 5 meses na musculação. É fenômeno? Ah, só pode, né. Aí a gente tá falando tem um detalhe, já vamos falar logo disso. 5 meses do primeiro campeonato, 6 foi overall, 6 meses você ganhou quantos troféus agora? Agora eu tô com 5 troféus. 5 já, já tá arrebentando. Só que tem um detalhe galera, a Dani ainda é natural. Nunca precisou tomar nada de hormônio para poder ter a performance que vocês estão vendo aí nessas imagens. Como é que é isso, Dá? Eu fico muito, assim, contente, né, porque em parte hoje em dia a gente vê o fisiculturismo aí, o pessoal costuma associar hormônios, e daí quando sobe uma atleta natural, o pessoal pensa: "Meu Deus, não, isso aí é mentira". Até porque eu tenho as alterações, né, de uma atleta hormonizada, o pessoal já fica bem curioso, aí já vai lá, já vai pesquisar. O pessoal só identifica que eu sou natural, sabe como? É. Meu treino é fofo. Eu que dei treino fofo. Ó, O pessoal chega lá e vê meu treino fofo e só: "É, realmente, é natural, não tem como". eu treino fofo também, não sou natural. Oh, Deus. Tá vendo? Deus não dá mesmo asa à cobra. Porque Deus, se você faz isso comigo, Sebum tava
roubada. Ih, cara, natural ainda, treinando pesado, competindo em campeonatos de expressão, Sim. né, não é um campeonato qualquer que chega lá e não leva. Você vai em mais algum campeonato esse ano ainda? Agora eu vou em julho no Encontro de Gigantes, Música Club. Lá é NPC. Vai ainda no encontro de gigantes, vai causar, tenho certeza absoluta. Já tá preparando, já tá mantendo essa Já, preparação. já tá preparado. Gente, é formidável ver um negócio desse. Mas como eu disse pra vocês, musculação salva vidas. Além de deixar a gente bonito, né, de salvar vidas é o melhor de tudo. Não é poder ficar bonito pelado também não tem preço não. Não, parte É, sempre é, sempre é. Dani tem uma história que vai contar pra gente agora, que é uma síndrome rara e que trouxe pra ela vários impactos. E é mais uma que a musculação salvou e deu uma nova perspectiva de vida. O nome é difícil, então não vou me atrever a falar. Fala pra nós. é síndrome de Berardinelli que chama. Berardinelli. Berardinelli. Esse cara devia ser Pois terrível com esse nome, cara. Por isso que eles escolheram o nome. é porque o doutor que descobriu é Berardinelli. Ah, Aí tá. foi terrível. Aí essa síndrome, ela é caracterizada pela lipodistrofia congênita. A lipodistrofia congênita, ela é a falta de gordura, né, a falta de acúmulo de gordura no tecido Isso adiposo. não acumula gordura não, meu filho. E também tem essa musculatura que eu tenho mais volume, né, E a ainda hipertrofia a natural. aumenta a hipertrofia. O que eu tô buscando nos mls, ela já nasceu sequinha e com uma hipertrofia mais fácil. É Sim. por isso que ela pode treinar mais leve também. Isso. Para além da hipertrofia também, tem a questão das alterações fisiológicas, né. Na minha infância eu produzi muito GH, então eu tenho a mão maior, tudo maior, o que foi benéfico para mim agora no fisiculturismo, e também produzia mais testosterona. Agora que equilibrou os níveis, mas na Co minha infância foi bastante. como você disse aí, foi benéfico pra você, tá vendo? E com esse sorriso todo que você deu aí falando que foi benéfico, nem sempre você pensou assim. Não, não, infelizmente na minha infância eu sofri muito preconceito. Porque hoje em dia, né, o fisiculturismo ele é mais visado, justamente pelas mídias sociais, o pessoal consegue ter um acesso maior e uma ignorância menor. Mas na minha infância não era assim. Então, meus pais eram parados na rua para perguntar, que às vezes eu estava com uma roupinha rosinha, aí o pessoal me via e virava e falava: "Nossa, mas isso aí é um menino? Como é que é isso?". Na minha adolescência também foi muito sofrido, porque a época de escola já é uma época que a gente recebe muito apelido, então eu recebia bastante. Tá com quantos anos? Eu tô com 24 anos. Então, vamos colocar assim, 24, aos 15 anos, vamos colocar assim, 15 anos atrás era a época boa dos apelidos, você deve ter levado todos. Nossa, meu Deus! Levava de batatuda, era tudo é perdão, batatuda sabe por quê? Por causa da panturrilha, depois a panturrilha era terrível. Até hoje não deixa passar. Ainda bem que era Beitatá. Aí levava de batatuda, o pessoal falava que eu era muito parado na rua, né, perguntava se eu era trans, eh, Mas com 10 anos de idade, 12 anos de isso, idade? 10, 12 anos de idade. Quando era uma pergunta, assim, às vezes era uma pergunta muito bonita, mas normalmente não era, as pessoas paravam e falavam: "Caralho, sou um homem", já gritando, assim, no meio da rua. Cara, o preconceito foi assim, a ponto de com 10 anos de idade perguntar se era menina, pessoal. Com 10 ou até menos, 10, 9. A diferença é que na infância foram meus pais que sofreram mais, eram os meus pais que eram parados. Sei. Aí depois na adolescência passou a ser eu. Quando chegava em você, eles já tinham remoído tudo aquilo de lado. É, e eu vejo que em grande parte, né, as pessoas até hoje, quando elas já chegam com uma ideia já formada. "Nossa, quem que é essa? Que esquisita, que isso?". E
Isso pra mim foi muito difícil na infância, porque eu não sofria na adolescência também, né. Eu não sofria só de crianças e adolescentes, eu sofria de adultos, né. Adultos que já eram bem entendidos, adultos que chegavam e soltavam, assim, e não Sabe tinha pena. o que eu vejo que isso ensina pra gente algumas coisas? Falar com você é um aprendizado, porque a Dani tem uma doença, vamos colocar assim. Hoje ela usa de seu favor, mas no início não. E ela sofreu com isso na infância devido à falta de informação. Aí, amiga, ó, você que tá aí dentro da academia apontando o dedo para os outros, falando do físico de um de outro, para com isso, brother. Você pode estar simplesmente matando, podando, destruindo uma pessoa que não está na academia para poder colocar um shape bonitinho, para poder se cuidar aqui, ó. Então a gente tem que ter muito cuidado. Todo tipo de preconceito é ridículo. Todo tipo de preconceito é ridículo. Por que que eu falo dessa forma? Porque, cara, não é o preconceito, eh, comum, o preconceito comum entre aspas, que isso não deveria ser comum, mas não é aquele preconceito que a gente está acostumado a ouvir que ele acontece. Dentro da academia o preconceito é gigantesco, Sim. Dan. Aquela brincadeirinha que você faz ali, ó, ao pombado. Cara, isso pode ser ruim, isso pode ser ruim. Eu brinco com os caras, falo: "Ah, eu sofro de homofobia", mas tem pessoas que não suportam esse tipo de brincadeira. Você passou por preconceito dentro da academia? Passei, inclusive no primeiro lugar que eu fui treinar, assim, para as separações, foi um estúdio até lá de Salzedo, eu agradeço muito que eles abriram as portas para mim, que foi o estúdio do Douglas e do Diego, é esse estúdio feminino. E daí, antes de eu entrar lá, o Douglas já havia me conhecido de outra academia, e o pessoal da academia comentava com ele, sobre eu ser muito masculinizada, o que estava acontecendo. Só que o Douglas viu esse potencial, e daí quando ele me levou para o estúdio dele, ele já conversou com as meninas, ele falou: "Olha, é o seguinte, tá chegando uma menina aí, mas ela é diferente. Ela é grande, vai assustar, mas ela tem uma condição", e daí as meninas entenderam e foi super de boa. Mais uma vez, a gente precisa de mais Douglas. Sim, precisa de mais Douglas, porque, não conheço, mas só de você me falar demonstra que o cara entende que a musculação não é só para ficar bonitinho, gostosinho não, é para cuidar de pessoas. Sim. Então o Douglas foi o agente que primeiro te encaminhou na musculação como atleta também, Eu não? falo que o Douglas foi uma pessoa, assim, que mudou a minha vida. Porque, anteriormente, né, na minha adolescência, eu havia tentado suicídio. E quando eu voltei pra musculação, eu já estava com a saúde mental muito ruim, e estava com a saúde física também, estava bastante ruim, devido a doenças, alterações metabólicas. E o Douglas chegou lá e ele me apresentou que a minha doença podia ser algo positivo, eu poderia transformar aquilo em algo benéfico pra Ele te fez enxergar ele diferente. me fez enxergar. E eu não conseguia nem me olhar no espelho. Eu me odiava. Eu me odiava a ponto de, tipo assim, não colocar uma blusa, não colocar um biquíni, não colocar nada. E ele falou: "Dani, o que você tá vendo aí de péssimo, pra outras pessoas é uma maravilha". Tem gente sonhando com Tem isso, gente tem gente tentando se arrebentando de todas as formas, um porque treina errado, outro porque toma hormônio demais, outro porque não faz nada, mas estão se arrebentando tentando ter. Você já tinha. A chave virou nessa época ou não? virou nessa época, exatamente nessa época. E daí eu passei a frequentar locais, né, com pessoas que realmente curtiam, gostavam do esporte. E quando você passa a ter esse acesso, obviamente as pessoas passam a te admirar. A musculação é fantástica, cara, sabe por quê? Porque olha só, vou tentar descrever aqui. O que você sentia de rejeição no olhar de uma mera pessoa na rua, aquela pessoa que te olhava e você sentia a rejeição dela. Depois você começa a musculação, entra num ambiente aonde as pessoas valorizam o que você tem. Hoje, você só consegue ver as pessoas te olhando, te admirando. Sim. Aquilo que te deixava para baixo, hoje você usa como carta na manga.
para poder superar. Isso, se a gente for olhar o tempo que eu tô na musculação, 5 meses. O tempo que eu passei, né, com as pessoas tendo esse olhar foram 5, 7, 10. Hoje eu tenho 24 anos, 20 anos. Então, como que a musculação conseguiu virar essa chave de uma Muito rápido, muito rápido. o poder da musculação é fantástico. É incrível. Olha, é muito legal falar disso, porque assim, eu vou pregar durante toda a minha vida que a musculação é para salvar vidas, como salvou a minha também. E assim, não só fisicamente, mas mentalmente também. A musculação ela tem poder de fazer uma pessoa se transformar, não só fisicamente. E a Dani é um exemplo disso, porque hoje, eu não sei, mas eu arrisco dizer, hoje quando você pega alguém olhando pra você e é assustado pelo tamanho, você deve olhar e falar: "Ó, tô grandona". Hoje eu fico alegre. Não é? Hoje eu falo: tá bom, tá assustando, quer dizer que tá forte. Tá aí, Hoje chegar bem. é aquele velho vídeo do Léo Stronda: "Eu não tô treinando pra ficar bonito, treinando pra virar um monstro". É mais ou menos, Ficar esquisito. é pra ficar esquisito. Eu lembro um dia que eu estava na academia, eu estava treinando, não, nem era pra campeonato, mas tem dia que eu acordo muito bem e aí as doses de pré-treino bate mais forte. Teve um dia que a menina olhou pra mim na academia, assim, ela veio andando na minha direção, bonita, desgramada mulher, só. Falei: "Ó". Veio olhando e parou na minha frente e falou assim: "Moço, você treina igual um monstro". Cara, Mal ela sabe, hoje que eu ela fala. olhei pra mim e falei: "Pô, tô bem, hein. Ô, desgrama, viu, tô bem". Nunca mais eu vi. Depois que eu tomei um banho, que a cabeça esfriou, eu falei: "Caramba, ela tá falando que eu sou um monstro, velho". E eu fiquei feliz. Antigamente tudo que eu queria era ser o lindo. Já foi essa época, cara. Então a musculação faz a gente enxergar novas coisas. Eh, as características dessa síndrome de nome difícil, não vou me atrever, e eu tentei já tentei pra lá e cá. Bora, vai. Hum. A síndrome desse médico com nome difícil aí, as características dela são então, a questão da gordura, Isso, que ela tira o acúmulo de gordura, do tecido adiposo. do Aí, tecido, como não vai para o tecido adiposo, ela vai para o sangue, vai para os órgãos. e com isso você desenvolve, excesso de gordura no fígado, que é ruim, você no sangue, diabetes. Então você tem um monte de outros fatores que não te fariam ser uma pessoa saudável. Aí o cara vira e fala assim: "A musculação mudou isso como?". Conseguiu regulando os outros exames? Nossa, meus exames eles estavam muito ruins, né, e por isso que eu desenvolvi a diabetes. Minha diabetes ela foi desenvolvida aí ao longo da minha adolescência. E a musculação foi um recurso, né, que eu tive para poder regularizar esses exames, porque o médico falou: "Ó, você pode tomar remédio, mas se você fizer só isso não vai resolver seu problema não". Começou a treinar, diabetes, pum, já era. Comecei a treinar, fiz o protocolo alimentar, acabou. Os Hoje exames regularizavam todos. hoje você controla a sua saúde com a musculação, sua dieta, Isso, só sem usar hormônio. sem usar hormônio, básico funciona, sem necessidade. O básico como é que tá a sua dieta hoje? Deixa eu ver se tem de proporção. Deixa eu ver se você come muito ou você come pouco. Então, eu tô com 150 de arroz, 100 de frango, 150 de arroz, 100 de frango, tenho legumes também, 100 de legumes, salada à vontade. Isso aí são 2 refeições Isso é o seu off para se preparar. e são 6 refeições no dia, mas basicamente é isso. É o carbo normal, né, carbo muito Você alto. pode comer mais carbo, né, cara, porque não vai virar gordura de imediato. Isso. Mesmo assim, o Bruno toma todo esse cuidado, porque ele gosta que eu chegue esquisito. Aí ele zero. Ô, você viu o prazer que ela falou? Esquisito. Você tá vendo aí? Olha só pra você ver, cara, eu tô sofrendo comendo 60 gramas de batata. Tá osso, velho, tá osso. Tem hora que eu olho pro prato, assim, e chega lá 80 gramas de arroz, assim, cara, dando uma dor. Não, é.
Eu vou te falar com você assim, eu tô começando a mexer no Instagram, porque parece e eu vou falar com você, quando você fizer uma dieta, você quer vencer a dieta, vou te dar a melhor dica de todas agora, olha bem no meu olho aqui, ó, desinstala o Instagram. Porque toda vez que você falar que vai fazer uma dieta, vai começar a aparecer tudo que você quer comer, meu amigo. É. Eu falei esses dias com a Jéssica aqui em casa, falei: "Cara, tô a fim de comer uma lasanha". O celular não estava nem perto, mas foi umas 4 ou 5 receitas de lasanha no dia seguinte, que assim, na hora eu pus a mão no celular e falei: "Você tá amarrado agora". Porque não tem como, cara. E eu tô louco pra poder comer e, assim, no protocolo que eu tô, eu ainda tentei dar um golpe, mas me negaram aí, eu vou ter que continuar até o final, até porque tá foda. E você hoje tá aí light e esse volume pra você é tranquilo. É, Você já precisou comer mais? na verdade, tem outra questão, a minha síndrome, ela gera vontade de comer muito mais. Meu metabolismo é muito rápido, então eu tenho muita vontade de comer, como bastante. Meu normal é comer 2 pratão de almoço, então eu não vou mentir, eu tô sofrendo. Sabe pior que eu. Mas tô sofrendo melhor que muito atleta, então pare disso, porque tem atleta já zerando. Eu tô aí pra competir em julho, daqui um mês, e tô de boa, porque Pra julho são o quê? Dá 6 semanas ainda. 6 eu pensei também no desafio de gás. Eu não sei se vou dar conta, porque eu já vou chegar meio arrebentado em um, e manter numa preparação, assim, para o outro, talvez. Vamos ver, Deus é que sabe. Mas aí, então, voltando lá, todos os seus exames você conseguiu ajustar com a dieta. consegui valorizar. Hoje, nos dias atuais, como que é o seu processo lidando e informando as meninas aí sobre a sua questão física? Porque eu acho que ainda as pessoas ainda perguntam. Eu vou te ser bem sincero, se eu ver uma mulher do seu tamanho, como eu vi nas fotos, andando na eu vou parar, como atleta, eu vou parar e falar: "Filha, vem cá, você tá tomando o quê? Vamos conversar, vamos trocar, eu também tomo, vamos trocar uma ideia aqui, o que que tá preparando, o que que é?". Porque eu vou vai me chamar a atenção, no pelo menos no campeonato, as fotos que eu vi, e o vídeo, mais uma vez, o Bruno quase transmitiu ao vivo o campeonato. Eu acho que foi 6 milhões de stories que ele fez, mostrando o vídeo de todos e levou muita gente. Também ganhou como o melhor treinador, não sei, né, porque muita gente boa. E aí, o Bruno mostrou tudo. A hora que eu te vi no campeonato, eu falei: "Jesus!", muito bem condicionado, um volume muito bacana, beirando mesmo o esquisito. Estava muito massa mesmo. E aí agora, você se prepara e como é que é o seu dia a dia com as meninas, assim, tentando mostrar, falar um pouquinho da sua doença, ou da sua situação, que assim, eu não vou nem falar que é doença mais não, porque já tô vendo tanto benefício desse trem. Hoje em dia a gente fala mais alteração metabólica. Que bacana, É, bem fico até gostoso. é. É tipo assim, eu tenho uma alteração metabólica em algum idioma, deve ser, eu sou um X-Men. O pessoal costuma comentar, eu acho o máximo. Mas hoje em dia eu tenho mais leveza pra poder falar disso. Antes pra mim era o peso. Falar de fisiculturismo pra mim, vou ser bem sincero, na minha adolescência era muito pesado, porque as pessoas sempre me associavam só a uma mulher musculosa, a uma mulher que era mais masculinizada, né, essa associação a músculo era voltado para o masculinizado. E hoje em dia não, quando eu entrei, assim, nos campeonatos, eu vi que existem mulheres de várias formas, tem as meninas mais tem as brutonas mesmo, mas tem as mais delicadas, Desde a biquíni ao ônus. desde a biquíni ao woman. Nossa, tem muita menina woman que é um docinho. Só a voz que é grossa mesmo, isso aí não tem como não, gente. A voz da gente, Sabe se quando lá é é o quê? womas, Não tem como, né, não sabe porque não, é alguma coisa. é assim mesmo, né, treinando igual um monstro, uma leveza, uma delicadeza. Então hoje em dia eu tenho muito mais leveza pra falar, porque as pessoas elas chegam com um tom de admiração: "Nossa, mas você é fisiculturista, que legal, como é que é isso?". Querem entender do esporte. Isso. Acredito que você já deve ter arrastado muita gente. Provavelmente, espero que Tem sim. história Na de musculação já. tá vendo? Olha só que bacana. Para as meninas que assistem entenderem um pouquinho sobre essa síndrome,
eh, a gente aqui em off aqui, a gente estava brincando, as dificuldades de armazenar não armazenar vamos lá, homens geralmente armazenam gordura, na parte superior, principalmente na região do abdômen. Mulheres armazenam gordura, geralmente nos inferiores, da cintura para baixo, quadril, pernas. Só que com uma síndrome assim, você não armazena gordura. Essa eu já ouvi 2 mulheres, você é a segunda na verdade. Tem uma outra menina, eu acho que é a Isabela, né, que é atleta também, que tem Tem a mulher pedra. a mulher pedra também tem. Da com Ah, Jesus. é. A dela, se eu não me engano, é parcial, não é. É verdade, eu já ouvi falar dela também, mas parece que tem uma outra atleta, Isabela, não sei, que tem uma síndrome assim, que ela também acumula pouco. Mas para as meninas entenderem, gente, eh, com uma síndrome dessa, se você não treinar, você não tem bunda não. Que é gordura. Você tem que treinar, porque aí você vai ter glúteo. Não ter bunda seja legal. A gente que é fisiculturista, a gente acha que o glúteo é mais bonito, Sim. né, que tem diferença. Um dia eu ainda posto histórias explicando para vocês a diferença. Mas tem muito, mas não tem peito. Por quê? Porque tudo é gordura. E aí é que tá o detalhe do visual. É por isso que as pessoas às vezes criticam e fica naquela: "Ah, é homem", porque não vai ter curva. Sabe aquele corpinho de violão? Não vai ter. É um box bom. Não, porque tu tem perna pra cá. Era Bob Agora, mas antes eu não tinha não, coitado, era um Bob Esponjinha mesmo. quadradinho. Tadinha. Meu Deus, eu também Ah, vou precisar dessas fotos da infância aí, porque nós vamos colocar porque a gente precisa mostrar, para as pessoas o quanto a musculação faz bem. Não é poder, virar e falar: "Olha aqui, até ela era assim, mudou". Não, o que a gente precisa mostrar e o que a gente prega aqui é a musculação como ferramenta de transformação de vida. E eu sei que muita gente vai assistir isso. Eu sei que esse vídeo vai chegar a alguém que tenha uma síndrome parecida, ou que vai chegar em alguém que passe por um momento com dificuldade de aceitação. Um dos caras que eu mais curto, e eu vou falar para vocês que ultimamente eu tenho sido muito seletivo no meu Instagram, tá? Um dos caras que eu mais curto é um atleta de fisiculturismo que tem síndrome de Down. Cara, eu vejo um cara treinando pose, treinando todo dia. Eu vejo ele competindo, eu já vi ele com todos os atletas Olímpia profissional. Claro que ele não está competindo com os caras de igual para igual, mas ele frequenta os mesmos lugares, ele busca as mesmas coisas, ele compete na categoria dele, porque o fisiculturismo nos privilegia com isso, cada um em sua categoria, com a sua idade. E aí é bem justo. Isso eu acho que é uma coisa justa no fisiculturismo quando acontece, né. Não adianta o cara pegar um cinquentão como eu e querer colocar com os meninos de 18, 20. Não vai rolar. Embora dá pra gente passar o carro de vez em quando na academia, mas atleta para atleta é difícil. Não é toda hora que isso acontece. Mas o fisiculturismo mostra. E aí, eu tenho certeza que muita gente que vai ter uma dificuldade de aceitação, vai poder te ouvir. Que você diria hoje, depois de tudo isso que você viveu, depois do que você passou na sua infância, adolescência, e hoje, com a maturidade que o fisiculturismo te deu, o que você diria para essas pessoas? olha, eu diria que a principal mensagem que eu quero transmitir é que não é só um físico, o estético. Eu não tô no fisiculturismo só pelo estético, eu não tô ali no Instagram postando as minhas coisas só pelo estético. E sim por essa trajetória, porque o fisiculturismo ele foi capaz de me salvar, a musculação foi capaz de me salvar, e eu tenho um corpo musculoso, mas assim como eu tenho um corpo musculoso e pra mim foi difícil, tem aquela menina que tá lá no quarto que não tem nenhuma gordura, tem aquela outra que já tem mais gordura e já tá com dificuldade de perder peso. Então, o que eu quero é que essas pessoas entendam que ela pode transformar a história delas também. Que aquilo para elas que agora é um sofrimento, que agora é uma dor, né, pode ser mudado. Elas podem pegar isso e transformar em algo positivo. Sim, Eu uma chi porque assim, o que me levou a treinar
Não a competir. Competir com o oba-oba. Foi mais ou menos isso. Mas, mudou a minha história também. Mas o que me levou a treinar foi uma depressão muito forte. Depois de anos sempre praticando esporte, eu parei e fiquei anos e anos e anos sem nem olhar o ambiente de academia e nada. No meu melhor momento profissional, financeiro, a depressão quase que me destruiu. E quando eu voltei para academia, quando eu comecei a treinar, vieram os desafios, vieram pessoas que não aceitavam. Por quê? Porque como eu já tinha feito muita atividade física, no meu caso foi muito engraçado, até porque eu cheguei com 156 quilos na academia, só que eu já tinha tido uma experiência muito grande dando aula de Kung Fu, karatê, treinando. Eu com 20 e poucos anos, com 20 e pouco, é, com 25 a 27 anos mais ou menos, eu trabalhava como segurança de dono de bingo. Eu era grande, os meninos brincavam que eu não tinha pescoço. Eu era bom. Eu fui trabalhar como segurança do dono de uma rede de bingo, até por causa do meu porte físico e porque eu era realmente imponente. Só que eu larguei tudo. Então quando eu voltei a treinar com 156 quilos, os caras olhavam pra mim e falavam assim: "Espera aí, que cara ele sabe treinar, mas tá com aquele físico". Então um vinha falar um negócio e eu falava: "Não, cara, naquele tempo lá de trás, eu meio old school, eu gosto de fazer pullover". Teve um dia que o cara fazendo pullover na academia, o cara olhou pra mim e falou: "Velho, isso aí não funciona mais não, já tem coisa mais nova pra fazer". Quase que eu joguei nele o peso, falei com ele: "Ô bicho, fala bobagem comigo não. Deixa eu e meu pullover em paz, que até hoje eu curto. Adoro quando eu vou fazer peito e costas no mesmo dia, coloquei ele no meio pra não fazer a transição. É massa pra caramba, mas os caras não, hoje você tem que fazer o exercício do TikTok". A pessoa não pode sentir mais nada Nada. do músculo que você tá treinando. E outras, se fazer acontecer como de vez em quando acontece, você dá umas tela preta, o SAMU chega antes de você falar nada, porque você não pode nem se ficar ofegando na academia. Professor de sala hoje em dia, se você tá lá treinando, você terminou a série, parou do lado do equipamento, fez assim: "Tudo bem aí?". Claro que tá, tô vendo estrela. Como que não vai estar bem se eu tô vendo estrela? Você vê estrela toda hora. Não. "Ah, tá tudo bem?". Falei: "Ah, tá bem demais, meu coração deu uma acelerada aqui". Falou: "Mãe, e se você tá bem?". Falei: "Claro filho, eu descobri que eu vou morrer se parar. Se ele acelerar, pior infinita raiva, só correr pra frente, tá de boa, não pode é parar". Mas os caras hoje não, você não pode fazer nada. E aí eu era putz, eu sofria porque desanimava. Teve um dia que um cara acabou comigo dentro da academia, porque eu estava começando a treinar e ele achou que eu pelo que eu fazia ali, eu podia fazer muito mais, era só a cabeça. Então, comigo também foi assim. E de lá pra cá, eu resolvi mostrar um pouquinho a gente, pô, aqui ó, treina que melhora. E não é treinar porque tá pago. Você treina pra falar que tá pago? Não, eu hoje em dia eu não vou mentir, eu treino pela minha saúde mental. Porque se eu ficar sem treinar um dia, não é que me aguento. E ela é natural. Imagina aquela tamosa assim, então. Aí, filho, aí desse tamanho. Vai soltar raio laser no olho? Não vai, cara. É tenso. Eu hoje vou te falar pra você que eu começo o dia treinando, às vezes também, pra poder chegar no final e falar: "Cara, venci o dia". As pessoas não entendem até, e aí parece, cara, ser atleta não é fácil não. Não importa se é amador e não importa qualquer esporte que seja, não tô falando do cara que bate uma bolinha no final de semana, joga ali 15, 20 minutinhos, que também não é fácil, eu mesmo hoje em dia não aguento, não é fácil, mas o cara que leva como atleta, como eu acho que a sua expectativa é até bem maior que a minha, você é nova, você tem muito a crescer dentro do fisiculturismo, então você pode chegar muito longe. Eu não, minha idade já me permite pensar assim: "Eu vou fazer só esse ano e vou ficar só nos bastidores depois, Entendeu? não depois". A gente é. Não rola, eu já tô já de vez em quando eu já tenho que colar os cacos, eu tô tomando super bonder. Que você tá tomando super bonder pra colar os cacos? Não. Ah, Poder dar conta. ué, teve um dia desse que eu fui fazer um leg press, aí eu fui filmar. Eu parei, falei: "Não filma não, tem o celular aqui perto aqui, grava só o áudio do joelho". Parecia que as sabe aquelas portas do interior, que essa
Morria só o auge do treino, cara. Era mais ou menos assim, sabe. Então você tem uma expectativa, mas o pessoal não entende que a vida de atleta é difícil. Hoje, você tem pretensão de se tornar um atleta profissional? Tem, até recentemente eu estava quase largando o esporte, não vou mentir, que tem toda a dificuldade da abdicação, Sim. às vezes aliada à dificuldade financeira, E é grande também pra tu, é grande para poucos. E também essa questão de a minha família, eles tentam entender o melhor possível, mas as pessoas elas ainda não têm aquela visão de que um atleta ele tem que abdicar, ele tem que dedicar o tempo, nem sempre vai ter retorno na verdade no início quase não tem retorno financeiro, então, ele vai ter que abdicar de evento de família, ele vai ter que abdicar de um dia, ele ou ela, né, vai ter que abdicar de um dia aí com a namorada. tipo: "Você não bebe não? Toma só um". Então, eu estava aí pra desistir, só que eu conversei com o Bruno, né, o Bruno foi lá pra me falar: "Não, Bruno é massa, hein. é", ele falou: "Dani, você tá muito nova". Então, voltando, né, ser atleta é você entender que querendo ou não você vai ter que abdicar. É um sonho e você tem que abrir mão de outras coisas pra seguir seu sonho. E tem que tentar equilibrar também, né, Sei, senão acaba ficando doido, senão você fica sem nada. Mas, acima de tudo, eu acho que o fisiculturismo é isso, é abdicar. o fisiculturismo hoje ele passa por um momento complicado, no meu ponto de vista, tá. É a minha opinião, viu gente, pode deixar claro isso. É a minha opinião, você também não precisa concordar comigo, porque assim, eu acho que o momento é aquele momento onde o hype tá muito alto, então, ai Deus, eu falei que eu não ia falar isso. Perdão. Fisiculturismo hoje, ele perdeu um pouquinho da essência dele. Então a gente vê esses dias eu comecei a seguir a página, eu tenho um vídeo lá, assim, esquentar a cabeça eu posso. Uma categoria que o cara sobe de calça jeans, blazer e descalço. Blazer sem camiseta. Ah, Marmota fitness. Só pode ser, cara. Só pode ser categoria marmota fitness. Eu não tô falando que o shape do cara tá ruim ou que não tá, mas como que você vai avaliar, como você vai analisar o físico de alguém se o cara tá de blazer, de calça jeans, descalço? Por que raios ele tá de calça jeans, blazer de descalço? Eu meus acho que sapatinhos não, sociais. eu acho que o que me incomodou mais foi o cara tá descalço, velho. Porque a Nancy Zick eu entendo, porque veio do surf, então o cara descalço, no início começou com chinelo, mas eu acho que o chinelo deve incomodar o cara suado ali, o protão escorregando, né, deve dar uma bagunça. Então descalço vai de boa, Nancy Zick eu acho massa, correto. Mas o cara primeiro, o cara pinta e depois ele mete a calça jeans, nunca mais a calça jeans vai servir na vida dele. Eu tenho roupa de protão ali dos meus primeiros campeonatos, nunca saiu. Prota nunca sai, eu tenho Prota no meu corpo até hoje. Eu lembro eu le eu lembro da faxineira do evento, com o olho cheio de lágrima, porque o cara sentou no vaso, todo de protão. Aí uma dica para você ver, separar, porque é constrangedor você sentando no posto de Prota. Não dá, Constrangedor, não dá, não rola, velho. não rola. O cara sentou, a faxineira olhou aquilo assim, o olho dela escorria, velho. Eu falei: "Filha, se prepara, não dá". E eu fico imaginando como é que o cara ficou quando aquilo saiu. Deve ter ficado uma ferradura, velho. Isso é muito massa, é muito massa. Então, o cara estava de calça jeans, aí o blazer e tinha um que estava com blazer, xadrez, que estava assim, parecendo uma quadrilha, velho. Pô, isso não tem nada a ver com fisiculturismo, né, não. E aí, os caras criam essas categorias pra quê? Pra levantar um dinheiro. Sim. Então, cara, eu acho que o fisiculturismo passa por esse momento difícil, mas ainda tem muita gente boa no negócio. E tem o lado bom do hype. O lado bom do hype é o quê? Que lá em Sarzedo, né? Isso. O fisiculturismo chegou, encontrou a Dani, fez ela se apaixonar pelo negócio, e aí, pum, achamos um atleta que tem um nível fora da curva para poder estar competindo. Cara, isso é muito bom no hype. Mas tem esses detalhes. Você concorda comigo ou não?
Concordo, esses dias eu estava até conversando, né, o pessoal tá criando essa noção de que o fisiculturismo é uma produção de dinheiro, e as pessoas estão quem tá ali dentro, a pessoa que produz, a pessoa que tem a grana, né, pra fazer pra levantar os eventos, ela tá curtindo isso. A musculação também, né, passar essa ideia para o pessoal de que é uma coisa rentável, que você vai ganhar muita grana, que você vai andar de Ferrari. Gente, quem tá lá dentro produzindo os eventos tá ganhando, agora para quem sobe como atleta, a gente aqui que é de baixo, a gente não tá Não adianta o cara olhar pra tá gente e achar assim: "Nossa, você é atleta de fisiculturismo, você tá ganhando horrores porque você ficou em top um, top no". não tá rendendo não. Então, vai com calma, eu acho que acima de tudo a gente tem que entrar no esporte e se apaixonar pelo que a gente tá fazendo, sabe. Apaixonar pela musculação, a dieta é difícil, mas é você acordar ali e olhar seu shape no espelho e falar: "Olha que bacana, o que que eu consegui fazer, olha onde eu cheguei". E é isso, não é só sobre ganhar um dinheiro, não é só sobre ser rentável, é sobre apaixonar pelo processo. Não tem nada mais gostoso do que se pesar na hora de dormir e se pesar quando acorda. Meu dia começa bem quando eu me peso na hora de dormir, aí dá tipo assim, atualmente 96.800. Aí eu acordo 95.400. Eu falo: "Cara, eu emagreci dormindo". Você acorda bem, você fala: "Cara, eu tô no caminho". Aí você vai lá, treina, toma 4, 5 litros de água, come o seu pós-treino, volta, pesa de novo, deu 98. Fala: "Pô, já subiu o peso", e aí você vê que ele tá com o físico tá respondendo, não tem barriga, a barriga tá começando a ajustar, a gordura caindo, no seu caso nunca tem gordura, então Sei não, mas eu ainda passando por isso, em reta final, né, que é a reta de desidratação, pra mim é uma maravilha, meu Deus. Eu tô lá passando sede, daí quando eu acordo eu falo: "Gente, olha essa veia que apareceu, essa veia é nova, eu nunca vi ela na minha vida". você tá fazendo Então enfermagem, né? assim tô fazendo Deve enfermagem, ficar naquela tara olhando assim: "Nossa, eu fico. essa dá pra pegar assim, essa dá pra pegar assado". Aí minhas amigas ficam mais ainda, o pessoal lá do curso, eu sou a boneca da anatomia deles. Eles ficam lá: "Ó, isso aqui, esse músculo aí, dá pra ver aqui, vamos estudar". E essa parte, sabe, que eu acho que é bem legal passar que até porque eu acho que hoje pra juventude, para as pessoas aí da minha geração, a gente vive nas mídias sociais. As mídias sociais, elas trazem resultados muito rápidos, né, então você tá ali, você vê um videozinho, um dia a pessoa tá assim, outro dia a pessoa tá lá. Quando você passa a entender o processo da musculação, a forma como ela trabalha, não só fisiologicamente, né, mas mentalmente, você passa, eu diria, se educar mesmo, sabe? A entender que os processos eles são lentos e que ser lento não necessariamente é algo ruim, é algo gostoso, você tá conquistando aquilo. Você acabou de citar minha música favorita, é a música do Benegão, "O Processo é Lento". É. Todo dia, eu confesso a você, todo dia que tá difícil, eu coloco no início do treino pra eu poder entender que é lento, mas eu tô ali, o processo é lento, vai, não adianta o cara achar, não tem atalho. E se alguém te oferecer um atalho, eu não tô falando de hormônio agora não, tá gente? Hormônio também não é atalho. Não existe atalho para isso. Não. Se alguém te oferecer um atalho do tipo: "Ó, você vai emagrecer em 3 meses". E ah, você vai, no caso da Dani, ela conseguiu competir em 5 meses. Por isso que eu falo que é fora da curva. Mas, cara, isso é a Dani. Um em 1000, ou em 10, ou em 1.000.000. Então, você tá chegando agora no esporte, amiguinho, amiguinha, não vai ser rápido. Primeiro, aprende a curtir o processo. Se você aprender a curtir esse processo de acordar cedo, de fazer um book, "Pô, eu gosto do book, eu como, pum, pô, mas agora, cara, eu tô num cutzinho aqui, ó, tô gostando, pô, tô fazendo". Se você aprender a curtir até os momentos difíceis, como ter que tomar 10 litros d'água num dia, porque não é gostoso, é fantástico você ter que fazer isso, você ter que comer menos, ou você ter que meter meia hora de cardio em jejum, e aí comer alguma coisinha, meter mais meia hora de carne no final, depois de ter feito um treinão. Você aprender a curtir isso, cara, sua vida muda. Você pode até não ganhar um troféu, pode até não ganhar um troféu, mas o maior prêmio você já levou, que é se movimentar em prol de você mesmo.
Não existe prêmio maior que esse não, gente. É, e esse é o legal do fisiculturismo, assim, eu sinto muito essa vibe. O pessoal não sobe só pra ser campeão, eles sobem ali pra contar a história deles. E daí, às vezes, você vai até pegar um troféu, você fala: "Poxa, eu ganhei, que legal", mas eu ganhei daquela pessoa, aquela pessoa também fez o processo de preparação, aquela pessoa passou por aquela escola, a menina foi aquele cara pantoda. Você não vê ali a pessoa: "Ah, bem feito, eu ganhei isso aqui", não. Eu ganhei, que legal, mas aquela pessoa também passou pelo mesmo processo que eu. O palco do fisiculturismo não é um lugar de disputa. É, Não é, na minha cabeça, você vai me desculpar, não existe disputa em cima do palco. No palco, você mostra a sua superação. E aí, o prêmio final ali é por você ter se superado, principalmente quem compete constantemente. Porque, ó, o cara competiu há o quê? Um mês? Mais ou menos um mês, sim. Competiu um mês. Você já está querendo melhorar o seu físico para o próximo, 2 meses depois. Olha só como que é o negócio. Você está treinando para se superar, porque você não quer chegar no próximo campeonato com menos físico. Não vai rolar. Você tem que se superar, você quer se superar. Você não está nem um pouquinho pensando em quem vai competir com você, quem vai estar lá. Você só pensa assim: "Eu vou me superar". Cara, se tem um trem que eu me amarro é isso, porque pra mim não importa se eu ficar em sei lá quanto, mas só de estar no palco, com os caras que também passaram pelo mesmo que eu passei, que chegaram, e tem cara que passou por situação mais difícil, porque não adianta eu achar que eu sou a última bolachinha do pacote e que a minha situação é mais difícil. "Ai, porque não deu pra poder fazer 30 dias de almoço e janta comendo tilápia". Não dá. Não dá. Vocês já viram o preço do quilo da tilápia, ué? Não dá. Pode parar que não dá. E o frango você tem que sair caçando, ainda mais barato. Vou montar uma inteligência artificial que procura preço de frango no supermercado. ai, Vai ser caraca, nossa, é o sonho de todo. vai ser a concorrente da Ives. Uma vai buscar o frango, mostrar onde tem frango mais barato pra gente. Porque, cara, é o mais difícil. Mas aí você chega lá no palco do dia e você fala: "Cara, com toda a minha dificuldade, com com todos os problemas que eu tive, cheguei, me superei". Como diz o meme: "Cheguei Brasil". É, e é muito gostoso isso. Ninguém vê o outro lado do atleta. Quantas vezes você já treinou com dor, Dan? Nossa, várias vezes. E eu não tô falando só dor muscular não, viu gente, é porque todo atleta tem uma dor crônica, você pode ter certeza. Eu tenho algumas, eu tenho aquela que a gente não pode falar o nome, que no dia ela aparece, vou falar agora e pedir a Deus para não vir, a epicondilite. Epicondilite é assim galera, se você fala o nome dela hoje, amanhã ela vem. Não vou nem repetir. Não, não fala, não briga Eu com vou ter isso. sociedade. Você tem amanhã é dia de peito, tem que ficar igual o tiranossauro rex, só um pouquinho assim, ó. É, cara, porque se você alonga tudo, o cotovelo não volta direito. Aí você fica igual o tiranossauro, só assim, ó. E os caras olhando de novo falam assim: "Nossa, negão daquele tamanho ali, ó, consegue nem esticar o braço. Olha lá, que movimento", mas ele não sabe como é que tá o seu. Aí o cara vê você fazendo agachamento, no meu caso, coloco lá 70, 80 quilos, no dia que eu tô bem, tá? Atualmente é assim, já fiz com muito mais peso. Aí eu coloco 70, 80 quilos, faço 10, parto na cabeça. Nossa, meu Deus do céu. Aí o cara fala: "Nossa, negão com as pernas daquele tamanho lá, não aguenta agachar não", mas ele não sabe como é que tá de nódulo. Você já viu plástico bolha? Minha lombar tá igual plástico bolha, você sai passando a mão, você assim, ó, estalando tudo. Brunão, recado pro Brunão, tô chegando, tá? Aquela liberação que nós combinamos. Nossa, ajuda demais. Tô chegando, essa semana você vai me ver. Tô falando muito de você aqui, pra fazer propaganda sua, você não dá desconto. Já tem que já mandar aí direto logo. Mas beiraça amanhã, o facial de ó, o meu facial de graça, hein. Vai ajudar, vai ajudar. Então galera, essa é a nossa vida de atleta. Essa é a Dani, a Titã. E eu vou te falar com você que o nome é mais do que justo. Vocês viram as fotos, a gente vai deixar o Insta dela aqui embaixo também, então vocês vão lá, curte, compartilha lá e veja que o que trouxe a Dani para o fisiculturismo
foi simplesmente uma situação adversa e que, por isso, fez dela essa atleta fantástica que ela é e que também tem o objetivo de ajudar as pessoas que passam por dificuldades como ela passou um dia. O resto, gente, é só consequência de muito treino, dedicação, esforço, foco e pouco mimimi, porque com muito mimimi também não chega em lugar nenhum não. Não, jamais. Entendeu? Um abraço para vocês, Dan, muito obrigado, prazer gigantesco a sua história me ajudou bastante, porque eu fiquei com vontade de ser X-Men. Às vezes eu te dou o meu sangue. Olha! Beijo pra vocês, galera, e até a próxima.